Vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Tava gravando mais shorts, tava tendo mais engajamento, mas aí voltei a gravar vídeo longo para melhorar na nossa interação. Então vou gravar os dois simultaneamente, beleza, rapaziada? Então vamos que vamos falar de Vasco. Tá todo mundo bolado, então vou ser breve, vou ser sucinto aí. É irritante realmente. Então vamos lá. Eu peguei um corte aqui dos últimos 9 jogos, né, naquela fase boa. E de 9 jogos a gente teve 6 vitórias, 2 empates, apenas uma derrota para o Palmeiras lá. Uma derrota aceitável. Palmeiras, o elenco está entrosado, joga junto há muito tempo. O técnico está conduzindo aquele elenco já há 5 anos. Palmeiras estava jogando em casa, sempre luta ali, né, por título, sempre está mantendo ali um bom padrão. Então é uma derrota aceitável. Mesmo sabendo que time grande tem que vender a derrota caro, tá? Porque o Mirassol foi lá e deu mais trabalho que o Vasco, mas uma derrota aceitável, beleza. Então, como é que um elenco que de 9 partidas perde somente uma fora de casa, ou diminuindo o corte, nos últimos 4 jogos, 4 vitórias seguidas, né? E tudo de uma sequência complicada. Pega agora uma sequência teoricamente mais fácil em casa e perde 3 consecutivas. Que balança é essa? De ganhar 4 consecutivas e perder 3 consecutivas de uma forma vexatória. Isso está muito acentuado. Está gritante isso aí. Está acontecendo alguma forma, está acontecendo alguma coisa internamente, né? A gente ainda não sabe. Porque é muito, chega a ser irritante. Que gangorra é essa? Olha só, a gente conseguiu perder para o São Paulo em casa. São Paulo todo remendado, com sub-17 no banco de reserva. Tá cheio de desfalque. Pegou o Botafogo. Derrota vexatória. Botafogo fez o que quis. Enquanto o São Paulo, o Vasco não deu um chute a gol. Tá? Foi vexatório também. Contra o Botafogo, a gente não conseguiu fazer nada. O Botafogo jogou como quis. Contra o São Paulo foi 2-0. Poderia ter sido 3-4. Contra o Botafogo poderia ter sido 4-5. E ontem, contra o Juventude, Juventude virou, precisou de 10 minutos para virar. O Vasco fez o gol e só. 3 partidas que o Vasco não entra em campo. Muito estranho isso aí. Muito estranho, muito irritante. Como é que éramos o melhor time do segundo turno e agora a gente tem campanha de rebaixado. E aliás, né, contra o Bragantino, que a gente ganhou de 3-0 lá, cara, surreal. A gente ganhou de 3-0 lá. A gente começou a pensar em Libertadores. Opa, dá para arrumar Libertadores. Dá para ficar aí no G8, G7. 3 jogos depois, a gente está pensando em não cair. Porque a gente tem 42 pontos. A gente precisa de pelo menos 45 para garantir a permanência. Cara, surreal isso, cara. Muito irritante, cara. Então vamos lá, olha só. A dinâmica da partida. O Juventude perdeu logo o titular, logo aos 26 do primeiro tempo. E olha que o Juventude já é o penúltimo do campeonato e perdeu um titular aos 26. Cara, as coisas vão sendo somadas e você vê o grau do absurdo. Olha só. Aos 27 o Ryan abriu o placar e só, né? Marcelo Hermes empatou, cara, aos 38. E aos 45 o Nenê fez o segundo, virou a partida. Cara, não precisou nem de 10 minutos. O Marcelo Hermes, Taliari, fez um cruzamento onde o Carlos Costa estava marcando, cara. Ele não fechou, ele abriu o ângulo do cruzamento. Cara, que marcação frouxa. Erro do Carlos Cuesta. PH estava ali também. Mas erro do Carlos Cuesta. Segundo gol, erro do Léo Jardim, que ele tentou atribuir ao Nuno.
Erro dele. Ao invés de se desculpar, ele ficou batendo o bracinho lá reclamando. Erro dele. Como é que o jogador mais bem pago do Brasil, porque assim, o Vasco tá todo mundo com salário em dia, 13º, salário superfaturado, porque todo mundo recebe além do que merece, a maioria ali, tá? A maioria. Aí tá o Léo Jardim ali, o goleiro mais bem pago do Brasil, fazendo uma reposição de bola daquela. Cabaço, infantil, dando um mole primário, uma coisa tosca. 2-1 pro Juventude. Gente precisando da vitória, entra quem? Poderosíssimo Tietê. Tirou o Hugo Moura, ele pensou, tô precisando de virar o jogo? Vou botar o Tietê. Tietê sempre resolveu, né? Porque a gente precisando de uma virada. Ele botou o Tietê, tirou o Hugo Moura, botou o Tietê. Mudou muita coisa, né? Cara, são muitos erros do Diniz, dos jogadores, da direção. Aí tá aqui, ó. Entrou o tal do Mandaca. Brincou também. Esse tal de Mandaca aí. É, cara, a gente precisando da vitória, botou o Matheus França. O Tietê é um cara sortudo. Tava no lugar certo, na hora certa. Aí tem esses títulos aí. Porque o Tietê resolveu alguma coisa em qual time? Aonde? Tietê nunca resolveu nada, pô. O Matheus França é horrível. Matheus França é horrível. Alguém aí no comentário me ajuda? Diz aí pra mim qual é a função do Matheus França nesse elenco, porque eu não entendo. Se ele é segundo volante, se ele é ponta, se ele é centroavante, se ele é meio atacante. Eu vejo ele em todos os lados e não faz nada em todos os lados. Ele corre pra lá, ele corre pra cá e não mexe em nada, não muda em nada. Nunca mudou nada. O Matheus França é horrível, nunca mudou nada. A invenção do Felipe e do Pedrinho, não é a contratação do Admar Lopes. Tá a mesma coisa o Thiago Mendes. Cadê o Thiago Mendes? O Jean David já fez 200 dias sem entrar em campo. A gente fica ali, ó, jogando dinheiro fora. Pagando 1 milhão, é 1 milhão que o Matheus França recebe. Porque a gente não vê ele fazendo nada. Thiago Mendes a mesma coisa, que segundo o Edmundo foi imposição, foi uma situação do empresário obrigando lá a contratar ele. Porque os caras estão 2, 3 meses aí, cara. Os caras não entram em forma nunca, cara. Não entram em forma nunca, é surreal isso. Tem que fazer uma limpeza, pô. Depois ficar pegando empréstimo para pagar salário, pô. Enxuga isso daí, pô. Tá jogando dinheiro no ralo. Olha só. 4 cartões amarelos para cada lado, 71% de posse de bola para o Vasco, que não traduziu em superioridade. 14 chutes a 10 do Juventude, que também não levou perigo nenhum. O Vasco não criou nada contra a pior defesa do campeonato. A pior defesa do campeonato, o Vasco não conseguiu criar nada. Tomou gol de Nenê com 44 anos. O Nenê jogou muito mais do que qualquer vascaíno ali. Respeitou o Vasco, nem comemorou o gol. Então, máximo respeito aí ao Nenê, ao profissionalismo dele, enfim, ao respeito dele pelo Vasco. Entrou Puma Rodrigues, que também entrou no fim da partida, não dá muito para falar sobre ele. Entrou o GB, ficou uma hora ali. O Verratti e o GB dentro da área cruzava. Ninguém achava o Verratti e o GB, e também eles não conseguiam se apresentar, não deram cabeçada, não conseguiram nada. Tá? O PH ainda conseguiu ser expulso. BH tá cometendo uma bizonhice atrás da outra. Aliás, eles estão ali. Cara, impressionante. Como tá salário em dia, salário tudo alto desses jogadores. Mas que jogadores bizonhos. Toda hora fazendo pênalti. Até o Carlos Cuesta já foi infectado. Já foi infectado, tá? Pelo caso da desinteligência. Tá? Porque já fez pênalti também. Ontem marcou mal ali no lance ali do Tagliari. O PH é bizonho, vira e mexe, arruma uma bizonhice. O Léo Jardim também, na reposição, vira e mexe, repõe errado ali, faz merda. O Everton fez o terceiro gol, né, com assistência do Giovani. Enfim, e foi isso.
tá? Não vou nem me alongar. Já tem 10 minutos já. Rapaziada, olha, eu venho gravar o vídeo, tá? Só para manter essa interação com vocês, porque haja paciência, não dá vontade de abrir a câmera e gravar nada, porque é muito irritante. É isso. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudações vascaínas. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.